Ele quer você? Então você veio hoje porque Ele... É muito bom adorar a Deus, mas Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Louvado seja Deus! A adoração é muito gostoso, a gente adorar a Deus. Mas Ele não está preocupado com o nosso cântico, Ele está preocupado com a nossa vida. É o nosso coração que Ele quer saber se está entregue aqui hoje, no altar, no culto, na presença dEle. Vocês ficaram numa saia justa aí? É bom de vez em quando a gente exercitar isso, né? O que você veio fazer no culto? Não é ritual, não é. Mas é uma devoção àquele que venceu a morte de cruz, e que ao terceiro dia ressuscitou e luta por nós. E como nós cantamos aqui nessa noite, Ele virá num piscar de olhar. Amém? Nós estamos terminando, domingo que vem vai terminar a nossa série Refrigério. Posso ouvir? Então nós vamos ensaiar no 3, tá? Vou falar de novo. Domingo que vem nós estamos encerrando a nossa série Refrigério. 1, 2, 3. Agora sim, né, pastor? Queremos mais, mas domingo que vem é o encerramento. E louvado seja Deus com palavras que nos abençoaram todos esses domingos. Nosso coração ficou cheio e ainda continuará cheio dessas palavras que precisamos. E precisamos também compartilhar com outras pessoas. O tema já foi projetado aqui desde o início. Quem chegou barulhento hoje, já chegou de cara com isso aqui, ó. Vocês viram, né? Precisamos de silêncio. Louvado seja Deus. Por que esse tema? Porque no domingo passado vocês foram ministrados sobre a paz perfeita, a perfeita paz. E que delícia, né? Ouvir falar de paz. Uma palavra tremenda para o nosso coração. Ainda mais nos tempos que a gente tem vivido. Tempos que a gente vive cercado de muito barulho mesmo, por todos os lados. Na rua, no trânsito, em casa, nas nossas redes sociais. Gente falando o tempo todo. Poluição sonora. Todo lugar tem um vídeo acontecendo, tem algo acontecendo, alguém instruindo algo, e nós estamos ficando intoxicados de tanta gente falando ao mesmo tempo. É ou não é verdade? Gente querendo falar sem parar. E para a gente encontrar o ponto de equilíbrio, meus amados, nós precisamos procurar lugares tranquilos para ouvir Deus. Um destes lugares é a casa do Pai. Claro que não é só aqui. Tem a sua casa, tem o seu quarto, tem o seu espaço, tem o seu interior, que você deve também procurar esse silêncio. E a gente faz essa procura por lugares tranquilos porque a gente precisa silenciar os estressores diários. Tem muitas coisas que nos estressam no dia a dia. Tem muitos estressores diários. Eu quero que você faça uma reflexão agora com o Espírito Santo. Quais são os seus? Quais são os seus estressores diários? Que todo dia você tem que conviver com pelo menos uns 10. Jesus, Ele sabia bem como era viver no meio de agitação, no meio de barulho. Porque, gente, afinal de contas, Jesus, Ele tinha uma multidão barulhenta que seguia Ele. As pessoas não estavam mudos lá, porque mudo Ele curava. Todo mundo falava e falava muito e ao mesmo tempo. Mas Ele também sabia que para encontrar o ponto de equilíbrio, encontrar o que Ele precisava sair em alguns momentos daquele ambiente estressor, daquela agitação das pessoas, para ouvir o Pai. Ele queria manter essa conexão com o Pai. E nós precisamos identificar, primeira coisa, os estressores diários da nossa vida. A partir do momento que eu começo a identificar quais são os meus estressores diários, eu procuro me afastar. Claro que tem alguns deles que a gente não vai conseguir se afastar por completo. Mas a gente pode ter momentos em que a gente se afasta para preservar aqui dentro, preservar a nossa alma. E nesse tempo que a gente se afasta, a gente busca o silêncio. E a sabedoria, meus queridos irmãos, ela está em saber ouvir. A sabedoria,
é saber se silenciar, calar aquelas vozes, as nossas e as dos outros, para a gente ouvir o que Deus tem para falar para o nosso coração. O dom da palavra é muito lindo. É muito bom você ouvir pessoas que falam bem, que se colocam muito bem. Mas, gente, o silêncio é perfeito. Saber silenciar na hora correta é perfeito. Hoje eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Lucas 5:16. Nós vamos ler apenas um versículo de Lucas 5:16, para a gente entrar na ministração que Deus tem para o nosso espírito nessa noite. Quem já encontrou? Está escrito na santa e poderosa palavra de Deus: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vamos repetir? Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Pai, nós estamos aqui, diante do Mestre do amor, do Mestre da vida, do Mestre da sensibilidade. Ele está nos ensinando nessa noite que Ele se retirava para orar, Pai, em lugares calmos, tranquilos, longe, Pai, daquilo que agitava. Nos ensina nessa noite a posicionar nossa alma nesse lugar. Nos ensina, Senhor. Vem com Teu ensino maravilhoso, poderoso sobre nós. Vem nos ensinando a chegar mais perto de Ti, a encostar o ouvido nos lábios de Deus e ouvir o que Ele tem para dizer ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Nesse contexto de Lucas 5 aqui, Jesus ele vinha realizando muitas coisas, muitos milagres, coisas tremendas, liberadas pelo Pai para a vida dele aqui na terra. E um pouquinho antes dele sair para esse lugar solitário para orar, no versículo 16, ele está lá na beira do lago, do mar, e ele vê aqueles pescadores, Pedro, afoito, tentando pescar, tinha pescado a noite inteira, não pegou absolutamente nada. Aí ele chega para eles e diz assim, lance a tua rede em águas mais profundas. E acontece o milagre poderoso da pesca milagrosa ou maravilhosa, como a Bíblia diz. E eles conseguem pescar, mediante a palavra de Jesus, muitos peixes, que eles tiveram até que pedir que outros viessem com outros barcos para ajudar a fazer o transporte. Logo em seguida, Jesus realiza outro feito maravilhoso, outro milagre estrondoso, que é a cura do leproso adorador. Aquele que quando Jesus desce do morro, do monte, ele pergunta para Jesus, se tu quiseres, tu podes me purificar. Não chegou exigindo, ele simplesmente abriu o coração. Se tu quiseres, eu sei quem você é, eu sei que o Senhor pode curar, e eu estou aqui. E Jesus respondeu para ele, eu quero. Tocou o leproso e o leproso ficou curado. Que coisa linda. Logo em seguida, então, Jesus se retira, gente, porque vocês imaginam, Jesus acabou de lotar vários barcos de peixes. Para pescadores que estavam ali passando necessidade, não conseguia pescar absolutamente nada, essa notícia correu por todos os lados. Muita gente estava seguindo Jesus. Muita gente queria algo de Jesus. E depois que ele estava ali no meio daquela multidão, ele vai então para os lugares solitários, onde ele quer ouvir não a voz do povo, mas a voz de Deus, a voz do Pai. E lá ele procura lugares de silêncio. A Bíblia está falando isso para nós. As notícias sobre Jesus se espalhavam depressa, e era muita gente falando e muita gente querendo algo de Jesus, que quando ele descia ou voltava dos lugares solitários com Deus, ele já tinha ali muito barulho de novo. Ele tinha barulho, clamores, angústia das pessoas, dores, mas ele se ausentava desses momentos, embora ele atendesse a todos, que o Pai permitisse que ele atendesse, ele buscava a tranquilidade do silêncio. Você tem buscado isso para a tua vida? Ele buscava também o momento certo para ele desabafar com o Pai. Chegar para o Pai e conversar com o Pai. Falar, Pai, meu dia hoje. O Senhor tem ideia, né? Porque o Senhor me acompanhou 24 horas. O Senhor sabe como foi. Mas eu preciso falar. E Jesus ia ali e falava com o Pai e ouvia muitas coisas do próprio Deus. Jesus estava aqui na terra com uma condição de 100% humano e
Eu estou falando da humanidade dele agora, mas também 100% Deus. E quando eu digo que ele precisava desabafar, foi quando ele entrou também no Getsêmani, angustiado de alma, 100% homem, 100% Deus, mas naquele momento ele estava como eu e você, com os medos internos, com as angústias, com as coisas que a gente precisa falar. Jesus então buscava, nesses momentos de 100% homem, ele buscava silenciar as suas próprias inquietações humanas. Porque como homem, a gente se inquieta muito fácil com as coisas. Mas ele se inquietava no lugar certo. Ele ia para o lugar certo, resolver aquilo que estava gerando dentro dele. E ele buscava se ausentar daquela multidão, das pessoas, para não se ausentar de si mesmo. Jesus tinha uma missão. Ele tinha uma missão de cruz, de morrer por mim e por você. E ele não poderia deixar que os barulhos, os ruídos, as falas estressantes tirassem ele do propósito. Então ele se ausentava de pessoas muitas vezes, embora atendesse todas, mas ele precisava desse tempo para não se ausentar de si mesmo. Está entendendo? Está entendendo isso? Às vezes é necessário a gente sair de perto daquilo que está estressando a gente, pelo menos por um tempo, para que a gente não se estresse com a gente mesmo. Jesus está nos ensinando nessa noite. Seja fluente no silêncio. Hablas espanhol? Hablas? Então hablas o silêncio. Jesus está falando isso para mim e para você nessa noite. Seja fluente no silêncio. Seja fluente no silêncio na igreja. Seja fluente no silêncio no teu trabalho, na sua casa. Se você percebe, gente, isso é palavra de refrigério, viu? Mas refrigério também posiciona a gente no lugar certo, porque às vezes a gente está desalinhado. Se tem muita pressão, está em volta aí de você, muita pressão, fica em silêncio. Se tem muita confusão, gente dando palpite, fica em silêncio. Jesus está ensinando isso para nós nessa noite. Se tem muita indecisão, não sei o que fazer, não sei o que fazer, fica em... vocês vão me ajudar. Se tem mudanças bruscas no ambiente, fica em... Se tem muita gente falando, fique em silêncio. Não é hora de você falar, não é hora de eu falar também. Se tem muita gente falando, só vai produzir barulho, confusão. E é em silêncio que Deus está tratando com a gente aí. É no silêncio interno, tá? Não adianta olhar para o outro e falar, é com você. Não, a palavra é para mim. A palavra começa em mim. E quando a gente consegue hablar o silêncio, a gente começa a produzir a paz. A paz começa em nós. A paz não começa no outro. A paz que a gente tanto busca, no príncipe da paz, que é o Senhor Jesus, ela começa aqui dentro, ela é gerada aqui dentro do nosso coração. E quando a gente procura essa paz interior, essa paz perfeita que foi pregada aqui, domingo passado, vai ajudar a gente a se manter equilibrado, gente, em muitas situações. Vai ajudar o nosso equilíbrio emocional, porque o que vocês, não sei se vocês estão percebendo, como as pessoas estão desequilibradas emocionalmente. Qualquer coisa sai no braço, sai no xingamento, sai na revolta. Por quê? Porque não consegue ficar em silêncio quando é necessário. E quando a gente aprende isso, a gente passa a viver melhor. A nossa vida flui melhor. O silêncio que Jesus ensina para nós aqui nessa noite, não é aquele silêncio de crente emburrado, de gente emburrada em casa, de gente emburrada no trabalho, que está em silêncio porque está magoadinho com alguma coisa, ou está remoendo frustração, ou está com ressentimento de alguém. Não é desse silêncio que Jesus está falando, não. Ou está quieto porque quer se vingar, não gostou da fala da esposa, não gostou da fala do filho, não gostou da fala de alguém. Não é desse silêncio de remoer mágoas, não é. Não é desse silêncio, mas o silêncio da graça, de pensar com calma sobre a tua vida, de pensar com calma sobre você, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre os seus estudos, sobre o seu trabalho, em todas as esferas que Deus te coloca. É de pensar, esse silêncio que Jesus está propondo para nós, é pela graça mesmo que vem. Mas de pensar com calma, fazer uma reflexão, ainda mais agora que estamos chegando no finalzinho do ano.
e refletir também com sabedoria sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida financeira. Isso, gente, chama-se maturidade espiritual. Já teve uma série aqui na igreja de maturidade espiritual. E o silêncio que Jesus está propondo para nós aqui, hablar o silêncio, é acalmar o nosso coração ansioso, principal, na presença dele. O que a palavra diz? Lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de nós aqui. Se ele cuida até de um reles pardal, será que ele não vai cuidar de mim, de você? Será? Jesus. E a quietude que ele está propondo para nós nessa noite, dando um exemplo aqui, ó, o modelo dele na palavra, é exatamente para isso, para acalmar a nossa alma, que além de agitada, agita as redor. Como eu disse, a palavra é individual. Orações silenciosas são orações de muito valor diante de Deus. Às vezes a gente quer fazer as nossas orações, a gente quer chegar falando, ai Jesus, você está vendo? Fizeram isso comigo, porque agiram assim? Não. Silenciosas. Quietude. Aquietar a alma. Por isso que ele fazia os retiros. Ele se retirava. Ele buscava essa quietude. Ele buscava o equilíbrio. E aí, quando ele voltava de cada encontro desse com o Pai, ele voltava, e vocês podem ler o Evangelho, voltava quebrando tudo. Voltava ali, ó, tomando decisões importantes, chamando quem ele tinha que chamar para a obra, fazendo os milagres acontecerem. Inclusive, um dos milagres que aconteceu depois da oração de Jesus, que ele se retirou para orar, em lugares solitários, foi o paralítico do telhado. Quando você continua lendo Lucas 5, você vai ver que também nesse mesmo capítulo, ele está ali e pregando na casa da sogra de Pedro, ou de Pedro, e chegam 4 amigos com paralítico e colocam o homem pelo telhado. Jesus cura aquele homem, salva a vida daquele homem. Então isso tudo depois que ele se ausentou antes no reino. A palavra dessa noite é com muito amor, viu, igreja? Ouça mais e fale menos. Abre comigo. Tiago 1, 19 e 20. Se você tiver um marca-texto, quiser marcar, é interessante. Às vezes a gente quer só falar. A palavra tem um peso, né? O ouvir e o falar. Tiago 1, 19 e 20. Eu vou pedir para abrir, para a gente ver a palavra onde está. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para, grifa aí, tardios para irar-se. Ó, se você demora a falar, você também vai ser tardio para se irar. Pois a ira do homem, olha só, gente, essa parte que a gente quase não menciona ela quando a gente diz esse versículo. Pois a ira do homem não, diga comigo, não produz a justiça de Deus. Que justiça será que é produzido quando a gente se ira? Porque falou em hora errada, despejou em hora errada. A justiça que Isaías diz que é como trapo de imundície. Porque não é a de Deus. A justiça de Deus é limpa. E o silêncio, amada igreja, vai nos ajudar, vai te ajudar a segurar a boca e a segurar a ira. Porque a boca vai primeiro, né? A gente fala primeiro e aquilo vai aumentando e o calor da situação vai aumentando. E aí a ira vem. Abre comigo, por favor, Salmos 46, 10. Vocês conhecem bem isso aqui, eu também conheço, gosto desse versículo. O que está escrito aí? Quem pode ler? Pode ler.
46:10. Salmos 46:10. Aquietai-vos. O que a palavra está falando para a gente fazer? Ficar fazendo do nosso jeito? Não. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta e sabe que eu sou Deus. A gente está fazendo pela nossa força. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está falando assim, confia em mim. Pare de agitação. Fala para a tua alma aí. Alma, pare de agitação. Porque você quer resolver as coisas do seu modo, mas Deus já tem tudo resolvido para nós. É exatamente isso que Ele está falando. Aquieta para ouvir a direção. Você não deixa eu falar, filho, filha. Porque você vai antes, você se antecipa. Você corre e dá o seu jeitinho. Deus está falando à nossa alma aqui, quer refrigério? Para de andar agitado. Viu, pastora Adriana? Pare de andar agitada. Ele já tem como resolvido aquilo que você e eu fica tentando resolver todo o tempo. Ele já sabe como é que vai acabar. Ele já sabe o que colocar nas tuas mãos para vencer. Ele só precisa que eu e você paremos para ouvir. Silêncio. Marta, Marta. Quem disse isso, hein? Foi a irmã dela? Não, foi o próprio Jesus. Olha o que ele falou para Martinha. Marta, Marta, andas inquieta demais. Olha, já pensou Jesus na tua casa, visitando você na sua casa, indo comer na sua casa? Claro que como Marta a gente ia correr fazer tudo, porque era um contexto de casa, né? Mas, gente, aquilo era uma oportunidade única. Deixa o serviço para depois um pouquinho. Jesus está ali na sala. Ele disse isso para ela. Andas inquieta demais e te preocupas com muitas coisas. O próprio Jesus advertiu ela. Casa. Ó, esse almoço, essa janta, esse café, pode sair um pouco mais tarde. Senta aqui. Faz como a Maria. Me escuta um pouco. Depois a gente vai todo mundo, tenta fazer essa comida. Mas para um pouquinho, Marta. Sabe o que essa palavra está dizendo para mim, para você aqui no refrigério dessa noite? Silencia essa Martinha aí, ela está atrapalhando sua vida. Essa Martinha corrida, ansiosa. Silencia ela um pouquinho, para você ouvir o que Deus tem. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Foi em março, março de 2020, a pandemia começou dia 28 de março de 2020, né? Então foi em março de 2020, eu fui convidada para levar uma palavra para mulheres numa igreja, e eu tinha preparado essa palavra, ouvindo Deus, eu levei uma palavra assim, desacelerando a Marta interior. Nem sabia nada de pandemia, que ia parar tudo, né? Mas Deus já estava falando comigo, desacelera a Marta interior. Aí levei a mensagem com esse tema. Gente, demoraram o quê? Acho que 15 dias. Fechou tudo. Deus estava nos preparando. Desacelera, Marta, porque eu vou fazer parar. E fez, né? Parou o planeta. Então, quando Ele quer, se a gente não para por bem, essa Martinha, que às vezes fica aí dentro da gente cutucando, é a Martinha que gosta de falar e apontar quem não está fazendo nada. A Martinha é assim, sabia? Ela gosta de falar quem não está fazendo. Ela gosta de dar ordem também em quem está ali quieto, ouvindo Deus, ouvindo Jesus, buscando Jesus. Deixa a Maria permanecer. Deixa a Maria permanecer aí dentro. Quieta aos pés de Jesus. Eu não estou desconsiderando as Martas, porque muitas vezes eu estou nessa função de Marta. Muitas vezes é necessário, sabe por quê? Falando em contexto de igreja, lembrando que Marta estava numa casa e não numa igreja. Mas eu vou trazer a Marta aqui para a igreja.
As Martas, elas são essenciais no ministério, gente. Na casa de Deus, se não tiver Marta, por isso que tem que ter um pouco de cada, né? Se não tiver Marta, vocês acham que sairia um chá de mulheres, como nós fizemos, mulheres? Se as Martinhas não arregaçarem as mangas e trabalharem? A obra evangelística da igreja acontece se não tiver Marta? O louvor aqui acontece se não tiver ensaio, preparação, estudo? Acontece? Não. Conferências que vocês assistem, gostam de assistir seminários, conferências, vocês acham que sem as Martas trabalhando aconteceria? Claro que não. As Martas são essenciais, mas o que Jesus está propondo para nós aqui nessa noite é equilíbrio. Equilíbrio ao chegar na igreja. Vou falar uma direção para vocês pastoral. Já falei com o Ministério de Louvor sobre isso e eles sabem desse posicionamento. Chegou no ambiente que é santo, que é sagrado, a primeira pessoa que a gente tem que conectar é com Ele. Você entra no ambiente sagrado, você se ajoelha. Se você não pode se ajoelhar por algum problema físico, problema no joelho, senta, reclina a sua cabeça, aquieta a tua alma, para você ouvir já a hora que você chega. Porque muitas pessoas têm invertido, gente. É o ministério primeiro e depois Deus. Não. Deus é o Deus do ministério. Então, primeiro eu tenho que buscar Ele. Eu tenho que chegar e falar: Senhor, me usa com a tua misericórdia, porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém aqui. Nenhum de nós temos. Senhor, me usa pela tua graça poderosa e infinita nessa noite. E não estou falando só para quem tem ministério, estou falando para todos. Chega na casa de Deus, aquieta a sua alma na presença dEle. Fala: Pai, prepara o meu espírito para te ouvir. Aquieta o meu coração agitado da semana, preocupado com amanhã. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te adorar também, Senhor. O Senhor quer o meu coração de adorador. Lembra que nós falamos aí no começo? O Senhor não quer que eu levante as minhas mãos só por levantar, mas o Senhor quer uma entrega. Porque muitas vezes a gente chega no culto e a gente vai tratar outros assuntos que não a oração com Ele primeiro. Pode tratar outros assuntos, mas se renda a Ele primeiro. Dobre o teu coração, incline a sua cabeça a Ele. Mostre que Ele é soberano sobre a tua vida, que você tem reverência de estar com Ele. Essas 2 horas, meus amados irmãos, que a gente vem para o culto, que às vezes nem completa 2 horas, porque tem cultos que a gente termina com 1h30. Tem gente que gasta esse tempo precioso ainda no celular, aqui na igreja. Desculpa, é com muito amor que eu estou falando. O celular, você tem uma vida lá na sua casa, final de semana, feriado, para você usar, fazer o que você quer. Mas chegou na casa de Deus, se conecte. São 2 horas, como o pastor falou aqui, você não sabe se é teu último culto, se é a tua última entrega para Deus. Vídeos, WhatsApp, conversas fiadas, a gente tem depois. Não tem nada tão urgente que não possa deixar para depois, porque, gente, vou falar um negócio para vocês. Urgência, a gente não manda mensagem. Urgência, a gente liga. Liga e pede socorro. Então, é uma direção que eu estou dando, porque às vezes a gente joga fora o nosso tempo de culto. Agora, vamos falar da nossa casa. Primeiro, então, eu chego e busco Deus, depois as demais coisas. Depois as demais coisas. Nosso dia tem 24 horas, é igual para todo mundo. E a palavra diz que a gente não pode acrescentar 1 hora sequer ao dia de hoje. 24, para todo mundo. A direção é: não espere só o culto para orar, para ficar em silêncio, para buscar o interior. Não. Para buscar a paz. Use as suas 24 horas do dia para manter essa conexão. Você pode estar num lugar extremamente agitado, mas se você estiver conectado, é como se você se desligasse daquele ambiente e se retirasse para estar com Deus. Selecione do seu dia um tempo e entregue esse tempo para Deus. Fala: Senhor, esse tempo é teu. Eu quero ficar aqui na tua presença. Ah, mas acabou, eu não tenho nada para falar. O que Jesus está ensinando para nós nessa noite? Hablas o silêncio, meu irmão, minha irmã. Fica quietinho, faz oração de quietude. Ouça
o que Jesus quer sussurrar dentro de você. Ele quer te acalmar, Ele quer trazer refrigério para o teu dia. Mas às vezes a gente já levanta acelerado e não dá esse tempo para o Espírito Santo. Aliás, esquece até de fazer o que o pastor ensina. Dá bom dia para o Espírito Santo. Passe alguns minutos na presença de Deus, buscando silêncio. Na igreja, no seu trabalho, tem um horário de almoço, na sua casa. A conexão é tudo, gente. Vai refrigerar nossa alma. Quem dirige, está no trânsito, dá para prestar atenção no trânsito e manter uma conexão com o Pai, ó, tremenda. Busque Deus no silêncio. Essa é a proposta de Deus para nós nessa noite. Vai fazer muito bem, vai refrigerar, vai equilibrar. Quero dar um exemplo para vocês de um adorador na Bíblia, o rei Davi. O rei Davi, ele se refugiava num lugar que, segundo a Bíblia, é conhecido como En-Gedi. En-Gedi. Já leram isso na Bíblia? Não leram? Mas está lá, gente. Nesse lugar, conhecido como um oásis. É conhecido como um oásis, porque tem fontes de águas que jorram neste lugar, cavernas, um oásis no meio do deserto, no meio do nada. E que fica ainda, né, localizado na área mais quente, ali próximo ao Mar Morto, a área mais quente da terra. Mas era um oásis no meio do deserto. E o rei Davi, o que ele fazia? Ele saía do meio do barulho das guerras, porque tinha muito barulho de guerra, barulho de lanças, de espadas, soldados sendo mortos perto dele. Ele pegava o exército dele e ele ia exatamente para esse lugar calmo, esse lugar paradisíaco, En-Gedi, um lugar silencioso. Para fazer o que lá, gente? Um adorador faz o que no lugar silencioso? Busca Deus. Ele fazia exatamente isso. Ele precisava parar toda aquela batalha, aquele sangue, aquela guerra, e ele precisava ir para um lugar do refrigério. En-Gedi, o lugar do refrigério. Abre comigo 1 Samuel 23, 29, para vocês localizarem isso na Bíblia de vocês. 1 Samuel 23, 29. Estou finalizando para a gente ir para a ceia. Olha o que está escrito na palavra. Subiu Davi daquele lugar onde ele estava na guerra e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Agora vocês viram como tem esse lugar? Também existe uma promessa sobre este lugar na Bíblia. Lá no livro de Ezequiel, que muitos peixes terão vida ali no Mar Morto, onde tudo viverá, por onde o rio de Deus passar. E qual que é o significado espiritual de En-Gedi? Além de ser um oásis para o rei Davi, En-Gedi é um lugar de refrigério para mim e para você. É o lugar da busca. É o lugar do encontro. E é em meio às batalhas. Lembra que o rei Davi estava em batalhas? Nós também temos as nossas batalhas. As batalhas diárias. Ele encontrava neste lugar um lugar de descanso, onde ele recebia inspiração divina. Olha, se você quer inspiração, para compor as mais belas poesias, os salmos, gente. E ele escreveu neste lugar. Historiadores contam que o rei Davi, lá em En-Gedi, ele escreveu o Salmo 23 e o 42. Quais são esses salmos? 23, todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor. E o outro, 42, assim como a corça anseia, a minha alma anseia por ti. Olha o lugar que ele estava para receber essa inspiração. E esse lugar, ele tem um princípio para nós nessa noite. Ele nos ensina que nós precisamos descansar. Ele não ficava o tempo todo batalhando, lutando. Não, ele ia para esse lugar, para ser acalmado por Deus, para esperar a ação de Deus, para esperar a direção de Deus. Então, em meio aos desertos da vida, em meio às batalhas da vida que eu e você enfrentamos, todos nós enfrentamos, Deus, ele tem um oásis. E esse oásis chama-se presença de Deus. Ele é o lugar da presença. É nele que a gente busca o refrigério. Enquanto a gente espera a vitória, enquanto a gente espera a direção do próximo passo. E o que Davi fazia? Ele fugia dos estressores diários que nós falamos aqui, do início. Ele não ficava lá estressado com a batalha o tempo todo. Sai um pouco dessa batalha, vai para En-Gedi
E lá ele conseguia ouvir Deus e escrever as mais belas orações que estão na Bíblia. A alma dele estava quieta para ouvir Deus, para receber de Deus, para ser posicionada. Quero chamar a Isa aqui. E nessa noite, o que Deus quer fazer comigo e com você é nos direcionar para este lugar. Não é um lugar físico, mas um lugar espiritual. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, a buscar esse lugar de silêncio nessa noite, aquietar sua alma. Deus, Ele quer nos direcionar, Ele quer levar a nossa alma a um posicionamento de silêncio. Falamos muito, ouvimos pouco. Aquieta nossa alma, Senhor, nessa noite. É a oração da Tua igreja. Silencia aquilo que está nos estressando, Pai. Coloca a Tua paz perfeita. O silêncio, Pai. O silêncio onde a Tua voz ecoa. Você pode sentir o Espírito Santo te ministrando nessa noite? O quanto você precisa ficar em silêncio? O quanto a sua alma precisa se aquietar? Fique com seus olhos fechados, conectados, falando com Ele, fazendo uma reflexão sobre a sua vida, de como você tem buscado a Cristo, como está a sua alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. No silêncio, encontramos contigo, Senhor. Isso é precioso. Aquieta minha alma, Aquieta do Senhor. Faz meu coração ouvir tua voz. No silêncio, somos direcionados. Somos transformados. Me chama pra perto. Somos posicionados, Senhor. Só assim eu não me sinto só. Ele quer acalmar o teu coração nessa noite. Por que tanta agitação, ó minha alma? Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, Sim, mas Jesus. eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Acalma nossa mente. Aquieta minha Prepara, alma, Senhor, conversas profundas faz com o meu nosso coração ouvir tua voz. Sim, Jesus. Aquieta essa alma. Acalma os pensamentos Me ansiosos. chama pra perto. Só assim Ele tem eu pensamentos não me de sinto paz ao só. nosso respeito e não de mal. Respire fundo nessa noite. Eu sei que mesmo sem entender, você Direciona, está Senhor. no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Tudo pro Senhor primeiro, Pai. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Seleciona, Pra Senhor. mim eu sei que vai ser Seleciona, difícil, mas você estará sempre comigo. Seleciona o nosso silêncio diante de tantas orações, Pai. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me Descansar em Ti, lançar no seu amor. No seu amor, Senhor. Aquieta-nos, Jesus. Há um bálsamo. Aquieta Há um minha bálsamo sobre os alma. corações nessa noite.
Faz meu coração ouvir a tua Bálsamo do olhar de Jesus, voz. do toque de Jesus, da voz Me de chama Jesus. pra perto. Mãos que nos curam. Só assim eu não me sinto só. Voz confortadora do Senhor Jesus sobre nós. Há um consolo vindo do céu sobre nós. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir a tua voz. Sim, Jesus. Nesse lugar, Ele quer nos levar nessa noite, em Gedi, o oásis chamado Cristo, o oásis chamado Pai, onde a fonte de água fresca não para de jorrar, onde há um rio cujas águas são cristalinas. Esse rio está lavando as emoções agitadas. Tem gente que chegou aqui tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso. Deus está dizendo nessa noite: descanse em mim, filho. Eu tenho cuidado de você até aqui. Estou cuidando do seu amanhã. Estou cuidando de ti. Quero dar uma direção para a igreja antes de passar para o pastor fazer a ceia. Hoje, quando o pastor der a bênção final aqui, você vai para sua casa, levando o silêncio dentro de si. Você pode cumprimentar, liberar uma palavra para o seu irmão no final, mas não esqueça o que foi dito ao seu coração. Leva a importância do silêncio, a direção de praticar o ouvir mais e falar menos, e fazer as orações de quietude. Tire essa semana para adorar a Deus com orações de quietude. Só procure estar com Ele, mas não fique falando. Ouça o que Ele tem para te dizer. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês, no nome de Jesus.